Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz só. Ok, estamos de volta com o programa Essencial e agora sim ao lado da minha convidada, que é a doutora Renata Jesuíno, médica geriatra. E vocês devem estar se perguntando, mas por que Renata é a convidada de hoje? Deixa eu dizer para vocês. Nós já sabemos que os idosos são destaque na pandemia Covid-19, especialmente aqueles com doenças crônicas, e com isso crescem as preocupações com a diversidade do envelhecimento e com o idoso também. Logo, mediante este quadro, as ações adotadas devem se fundamentar na gerontologia. E é por isso que convidamos a médica geriatra, doutora Renata Jesuíno, para a gente conversar sobre aspectos relacionados à saúde do idoso nos tempos de pandemia Covid-19. Ok? Entenderam o porquê da convidada? E além de médica geriatra, ela é professora do curso de medicina da UFRN em Caicó e diretora clínica do Hospital Regional Mariano Coelho. Não é isso, Renata? É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. É um momento muito oportuno. A gente está aqui nesse período tão importante para a região do Seridó, para falar para uma população que eu tenho verdadeira paixão, e ter esse momento que a gente já se programava tantas vezes, e como eu brinquei no começo, precisou uma pandemia para eu estar aqui, mas é um prazer enorme. Eu tenho certeza que a gente vai trazer um pouco mais de conhecimento, porque nunca ficou tão evidente que o conhecimento é que deve mover as nossas ações. Então, trazer conhecimento é sempre muito bom. Ok, eu que agradeço de coração por você ter aceito o convite, né? Graças a Deus que desta vez deu certo, sim, você está aqui conosco. E vamos começar, né, Renata? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você iniciasse falando um pouco do surgimento da doença e dos sintomas. A Covid-19, né, que é a doença, o coronavírus, ele é um vírus causador da doença, né? O SARS-CoV-2, que é o vírus, o coronavírus é a família, né? Ela surgiu em final de dezembro do ano passado, 2019, uma doença nova que tinha por característica acometimento de vias aéreas superiores e inferiores. Se falava em gripe, mas na verdade ela é uma pneumonia, né? Ela surgiu e tornou-se uma pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde em março. Ela é uma pandemia não pela gravidade da doença, não é isso que a torna com característica de pandemia, mas sim pela capacidade de disseminação em todo o mundo. Tá? Então, em março, eles decretaram a pandemia pela doença, e aí a gente precisou se organizar de fato para encarar e enfrentar essa doença nos organizando. Né? Porque a grande característica dela é o acometimento de um grande número de pessoas. Então, um quantitativo muito grande de pessoas se infecta, né? E esse quantitativo sendo grande, a proporção de pessoas que vai precisar dos serviços de saúde é muito grande. E a saúde mundial não estava preparada. Não era o nosso Rio Grande do Norte, o nosso Seridó, que não tinha condições. Era o mundo todo, né? A Europa, os Estados Unidos também sofreram bastante, né, com a chegada dessa doença. A característica dela é o acometimento de trato respiratório superior. Então, é uma síndrome gripal, que a pessoa pode ter febre ou um relato de febre, né? Não necessariamente ela precisa estar com febre, mas a sensação febril conta, dor de garganta, coriza, né? São critérios que a gente usa. Falando da população idosa, que é por isso que eu estou aqui, né? A febre muitas vezes ela pode estar ausente e sintomas atípicos podem aparecer. Dentro da geriatria, a apresentação atípica já é de conhecimento nosso, né? Muitas vezes a gente diz que é a ponta do iceberg. O idoso faz um quadro de desorientação, falta de apetite, e aquilo ali sinaliza para um quadro infeccioso. Na maioria das vezes, uma infecção bacteriana e viral também.
E a Covid-19 não deixa de ser uma dessas doenças que pode trazer essa apresentação um pouco mais atípica em um determinado grupo de idosos, que a gente chama de um idoso mais frágil. Agora, nessa descrição que você fez, já está incluso o diagnóstico ou é feito ainda um diagnóstico? Não, é hoje, né, nos dias atuais, um paciente com uma síndrome gripal, um quadro de tosse, febre, dor de garganta, ele se enquadra numa síndrome gripal, é um caso suspeito. Ele pode ter qualquer outra infecção respiratória por uma influenza, né, uma gripe comum, né, por um rinovírus, mas ele faz diagnóstico diferencial com a Covid-19 e precisa ser feito os exames para avaliação. Dependendo do período de apresentação, tem os testes rápidos, tem o SWAB também para avaliação e fechar esse diagnóstico com mais certeza. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora me diz uma coisa, é verdade que para o idoso é uma situação fatal ou quando é uma situação fatal? No caso do idoso. A mídia trouxe muito esse desfecho desfavorável, né, e divulga bastante. O que a gente tem de dados é o seguinte: o idoso, ele é um grupo muito, os idosos, né, eles são um grupo muito heterogêneo. Eu costumo dizer que se você colocar em uma sala um grupo de 10 crianças de 5 anos, você vai esperar que essas crianças tenham o mesmo desenvolvimento neuropsicomotor, os mesmos interesses, né, em alimentos, em brinquedos. Se você colocar numa sala, né, idosos de mesma idade, eles vão ter apresentações totalmente diferentes. Um pode estar acamado, o outro numa universidade, né, o outro com algumas limitações, mas ainda cognitivamente saudável. Então, é um grupo muito heterogêneo. A apresentação, ela varia um pouco por essas questões. Eu posso ter dentro do universo dos idosos robustos, independentes, ativos, e ter os idosos com perfil mais pré-frágil e frágil. Então, nesse grupo, né, pré-frágil e frágil, é que realmente ocorre uma taxa de complicações muito mais maiores, né, já em decorrência das próprias comorbidades que eles tenham. Tanto que a grande preocupação da Sociedade Brasileira de Geriatria era com as instituições de longa permanência, porque ali, sim, nós temos idosos mais dependentes, né, funcionalmente mais dependentes, cognitivamente também. Então, esse grupo é um grupo mais vulnerável, né? A taxa de letalidade que a gente tem da população idosa no Rio Grande do Norte é de 65%, né? É uma menor até do que no restante do país, né? Mas realmente é um quantitativo muito maior e por isso que a gente precisa das orientações para dar segurança a esses idosos e também não trazer esse pânico, né? Porque eu estou vendo no consultório idosos muito apavorados, né, com a doença. E muitas vezes o idoso robusto ele pode ficar até com poucos sintomas ou assintomático também. Interessante. Olha, quem quiser participar pelo programa, fazer alguma pergunta para a doutora Renata, qualquer pergunta que você queira fazer, é só você enviar pelo WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo, que é 98866-1773. Então, anota aí, salva no seu celular e manda a sua mensagem ou a sua pergunta, que a doutora Renata terá o maior prazer em respondê-la. Agora, já que você falou que tem visto no seu consultório, né, os idosos com medo, não é isso? O que é que você tem observado com relação à assistência a esses pacientes idosos do seu dia a dia? A única medida preventiva que se tem evidência, né, para a Covid-19 é o distanciamento social. Para que haja esse distanciamento social, os idosos precisaram mudar sua rotina, né, os ativos precisaram não sair de casa para se manter seguros, e os pacientes que tenham, por exemplo, a síndrome demencial, deixaram de ter aquela rotina já muito bem estabelecida e que funcionava bem, modificada. Então, há um desequilíbrio tanto para o mais saudável quanto para o comprometido, né? E aí a gente observa que eles vêm tanto um paciente demenciado, por exemplo, com a descompensação da doença de base, que é a demência, né? Eles vêm com a desorientação, agitação psicomotora, delírio, né? Pela mudança da rotina que ele já tinha estabelecido. Ele ia ao mercado, fazia uma compra com a família, voltava, passeava na calçada, sentava com os vizinhos, ele tinha essa rotina já que funcionava muito bem, né? E hoje ele se vê
trancado, restrito em casa, com as mesmas pessoas, o noticiário rodando ali, e aí a gente fica numa situação que gera uma descompensação muito grande desses pacientes. Até quadros de transtornos de ansiedade generalizada a gente está observando bastante na população idosa nesse período. Eles chegam e o primeiro relato está tudo bem, eles não está tudo bem porque essa doença horrorosa mata todos os idosos. É a primeira frase que eles falam, né? E aí eu vou explicar da apresentação da doença, que não é bem assim, que a gente precisa ter cuidado. Realmente, os pacientes que têm mais complicação são os idosos, mas a gente conseguindo fazer o diagnóstico precoce e as intervenções necessárias, a gente consegue fazer um controle melhor. Vamos lá para as mensagens, Renata. Meninas, são tantas. Vamos lá. Jamila, beijão, minha linda, tô com saudades. Parabéns pelo programa, obrigada. Gostaria de saber por quanto tempo o vírus Covid permanece no corpo e qual exame será feito para saber se ainda está com o vírus. Agradeço desde já. Abraços, Jamila. Então, vamos lá. Tudo relacionado à Covid-19, né, é novo. Então, a gente responde pelo hoje, né, porque a gente está aprendendo com a doença. O que a gente sabe é que a pessoa, ao adquirir o vírus, né, em média, 14 dias, né, após o início dos sintomas, e estando assintomática, é o período em que ela não transmitiria mais esse vírus, né, pelo trato respiratório, tá? Então, uma vez tendo apresentado os sintomas, 14 dias após, que é justamente o período que ela vai ficar na quarentena, né, estando assintomática, ela já pode voltar à vida dela normal, porque não haveria a possibilidade de transmitir esse vírus. Qual foi a outra pergunta? Era da transmissão e? Da transmissão, e a outra é, qual exame será feito para saber se ainda está com o vírus? O exame específico para saber é a sorologia, né? A gente faz a pesquisa do IgM, que é o marcador de doença aguda, e o IgG, que é para sinalizar que essa pessoa já teve o contato com aquele vírus e já adquiriu imunidade. Então, o exame sorológico e que marcasse um IgG positivo e um IgM negativo, sinalizaria que ela teve contato e que no momento ela não está mais com a doença. Ok, então respondida. Vamos lá. Doutora Renata, boa noite. Aqui é Ana Maria, de Misael Xavier Gomes. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho 51 anos e minha irmã vai fazer 60 anos. Eu sou diabética e tenho pressão alta. Quais são os riscos que a gente corre e como podemos evitar? Olha, uma tem 51 anos e a irmã vai fazer 60. E a de 51 é diabética e tem pressão alta. O risco, a gente costuma dizer que o risco é para todos nós que estamos expostos na superfície terrestre. O ser humano está exposto ao mesmo risco. Como que a gente diminui esse risco? Ela quer saber se ela é mais vulnerável ou não por ter as comorbidades, né? Então, a diabetes e a pressão alta, sim, são comorbidades que tornam ela um pouco mais vulnerável, mas não significa que ela vai ter uma apresentação mais grave da doença, tá? Depende de uma série de outros fatores, inclusive da resposta da própria pessoa. Isso tudo ainda está sendo investigado, os estudos estão em andamento. E aí, como a gente fala, a gente está aprendendo com a doença, o que se fala é do hoje, né? Pode ser que a gente vá ver essa entrevista daqui a 2 anos e vai dizer, nossa, eles não sabiam ainda disso naquela época, né? Então, ela é por ter diabetes e pressão alta, né? Ela tem 2 comorbidades, mas não necessariamente ela vai estar vulnerável se essas doenças estiverem controladas. Por isso, a importância de manter o uso das medicações para controle dessas comorbidades. Quando a gente falou, fiquem em casa, não vão para as consultas de rotina, né? Então, essa foi a recomendação que a gente ouviu muito dos médicos, né? Só que a gente precisa entender que os tratamentos prévios precisam ser mantidos. Porque uma vez que eu descontinuo um tratamento, aquela doença, né, que pode me tornar mais vulnerável, porque eu tenho uma diabetes, e aí eu descontinuei porque não voltei para aquela minha consulta, né, em decorrência dessa pandemia, e minha diabetes descompensa, eu posso complicar pela própria diabetes, e em um quadro de infecção pela Covid-19, eu ficar mais vulnerável, né, nessa associação com o processo infeccioso. De prevenção, Ana, é ficar em casa, lavar bem as mãos, preciso sair, né? Eu preciso sair para fazer minhas compras, para ir ao banco, resolver coisas essenciais, né? Então, eu vou de máscara, eu mantenho o distanciamento social, né? Eu não vou cumprimentar, abraçar, beijar ninguém,
né? Então a gente se cumprimenta hoje, infelizmente, daquela maneira bem fria, né? Ao chegar em casa, eu tiro aquela roupa que eu estava, os meus calçados eu deixo fora, né? E tomo logo um banho, lavo todos os objetos que estavam, óculos, higienizo o relógio, para que nada eu traga para dentro da minha casa, né? Essas medidas que elas tomadas de rotina, né? Elas evitam muito que eu traga algum risco para dentro do meu domicílio, e elas precisam sim ser feitas, né? Esses cuidados, eles não são tão exagerados como se pensa. A roupa, ela vai entrando em contato com uma série de superfícies e ela vai ficando, trazendo risco. Então, chegou, deixa essa roupa fora do domicílio, os calçados, passa álcool e faz a fricção, ou passa água sanitária e deixa 15 minutos, né? E vai tomar um banho. Retornei, fiz o que eu tinha que fazer, usei minha máscara, não entrei em contato, não peguei em superfícies, toquei em olhos, nariz e boca. Se eu precisar, eu preciso tocar, meu nariz está coçando, né? O ideal é que a gente não retire essa máscara em momento algum, e que a máscara que a gente usa, né, a parte interna dela seja a parte limpa, nada, nunca, jamais entre em contato com ela. Então eu tenho que ter muito cuidado para não entrar em contato com a máscara na parte externa, que funciona como um filtro que está sujo, e tocar na parte interna, porque aí assim ela vai inocular e justamente o que a gente queria evitar. Então as medidas são essas, tá? Manter as medicações, a diabetes e a pressão controladas, e essas medidas de prevenção, que realmente é o que funciona. Ok, são medidas simples que qualquer um pode e deve tomar, não é isso? Isso. Olha, nós temos aqui, obrigada, boa noite, você está de parabéns pelo programa, obrigada, isso é ela agradecendo, viu? Doutora Cleide, doutora Cleide está assistindo, boa noite, cumprimento a doutora Renata, agradeço a assistência que tem dado aos idosos do abrigo Monsenhor Paulo Herôncio, o tratamento dispensado tem sido essencial para os excelentes resultados obtidos. Então, tá aí, doutora Cleide. Pode comentar, Renata, se quiser. Eu quero, só a oportunidade de fazer em prol deles é de uma grande valia para mim, né? Então, a gente está junto, como eu já disse várias vezes, né? Então, a gente está junto de verdade. Ok. Nós temos aqui um participante, Cássio Medeiros, de Jerusalém. Ele diz assim: aqui em Jerusalém, Israel tinha normalizado a pandemia, só que agora o povo relaxou e estamos por dia quase 2.000 casos só em Jerusalém. Está muito difícil, olha só, gente, Jerusalém e Israel. Olha como a coisa está grave. Sim. Né? No mundo inteiro, não é só aqui na nossa região que já chega a 400 casos, mas no mundo inteiro. Eva, beijão, Eva, para você de Fortaleza, está parabenizando. Queremos mandar um grande abraço para a doutora Renata e agradecer todo o trabalho que ela vem desempenhando brilhantemente no nosso hospital. Essa é a equipe do Hospital Regional Mariano Coelho, Renata. Um beijo para todo mundo, Lígia, João, Jane, todo mundo que está com a gente, tentando dar o melhor pelo nosso hospital. Olha, muita gente mandando assim parabéns, não coloca o nome, né? Deseja boa sorte, sucesso, dizendo que o programa está sendo especial, parabenizando a convidada, mas não deixa o nome, eu agradeço a cada uma. Patrícia do Nortear deixou o nome, Dalvinha, beijão minha amiga Dalvinha, que está em Natal assistindo, também deixou o nome. Enfim, vamos lá para a nossa entrevista. Vocês podem continuar mandando mensagens, fazendo perguntas, participando ao vivo pelo WhatsApp que está aparecendo no vídeo, 98866-1773, ok? E vamos lá. Quais são os cuidados, doutora Renata, que nós devemos ter com nossos idosos? Quais são os cuidados essenciais nesse tempo de pandemia? Como a gente falou logo no início, né? A gente precisa ter atenção no controle das medicações, né, que não pode descontinuar. Então, manter as doenças prévias que eles tenham em controle, entre em contato com o médico assistente, se precisar de receita, pedir receita, tentar a telemedicina, né, que foi liberada pelo Conselho, uma alternativa nesse momento, né, ainda que as pessoas tenham uma certa resistência, né, porque elas querem ver, elas querem pegar ou sentir, né, e aí elas
elas têm uma certa relutância, mas a telemedicina ela veio para ajudar bastante, né? Ela veio para tentar dar um suporte nesse momento e é uma alternativa, então manter esse idoso assistido. Uma coisa também importante é a gente lembrar que esse idoso, ele está restrito em domicílio, muitas vezes ele está mais exposto a um agressor em potencial. Então, a gente ficar atento a situações, né, que já geravam suspeita de violência e que nesse período estão aumentando muito também. E a gente, como sociedade, não pode se omitir e é uma parte importante, né, para a gente fazer a intervenção. Né? Se já percebia que tinha alguma sinalização suspeita para a violência, ela não precisa ser só física, né? Aproveitar essa oportunidade, né? A negligenciar aquele idoso naquele canto, sem assistência, né? Não investir na saúde, na qualidade de vida dele, é uma violência. Estar de posse de um cartão e não investir o dinheiro que é dele, nem deixar que ele use, é uma violência financeira também, né? Então, a gente precisa entender como sociedade que a gente não pode se omitir, né? E dizer, eu não vou me meter. Não, a gente precisa sim, né? Vidas idosas importam, né? E a gente precisa estar atento a isso também. Né? Então, o controle das doenças, a questão da violência, né? Uma coisa que tem chamado a atenção, como eu falei, é a descompensação dos pacientes demenciados, né? Os pacientes com síndrome demencial, Alzheimer ou não, que eles estão realmente descompensando bastante e os cuidadores ficam num momento bem frágil, né? Porque ficam com medo da doença, é um idoso que já tem comorbidade e uma descompensação desequilibra psicologicamente todo mundo, né? Então, procurar um médico assistente, realmente são situações que necessitam de intervenção, tentar focar nas medidas não farmacológicas, na rotina. Se foi a rotina que mudou, deixa eu tentar aproximar ao máximo aquela rotina do que ele tinha antes, para que a gente consiga equilibrar. Percebeu que isso não fez o efeito que necessitava, então aciona o médico para que haja um ajuste de medicações. Então, tá aí as dicas. E quais são as consequências do isolamento para os idosos? O que é que gera nos idosos esse isolamento que, infelizmente, é necessário, né? O isolamento, na verdade, quando a gente fala em manter o idoso isolado, tem me vem à cabeça várias coisas, né? Eu deixar esse idoso restrito, sem a vida social ativa que ele tinha, o idoso superativo, aquele idoso sem assistência de fisioterapia, de terapia ocupacional, porque a gente não pode expor esse idoso nesse momento, então a gente deixa de dar assistência e eu vou perder ali naquela qualidade que eu estava conseguindo, então eu vou ter, além, né, de tudo, eu vou ter a perda que eu já tinha adquirido com o investimento desse profissional, né? Então, é uma série de coisas que vão pesando. Além da questão psicológica, né? Quadros de ansiedade, depressão, que estão fazendo uma curva de aumento mesmo significativo nessa população em decorrência desse isolamento. E uma coisa também importante para a gente deixar sinalizado é a questão do ageísmo, que é o preconceito com a população idosa de achar que por ser uma população que está mais vulnerável, que se entende às vezes que todo idoso é vulnerável, quando na verdade isso não é verdade, isso é um preconceito mesmo, né? É um ageísmo mesmo, né? E esse idoso ele tem que ficar em casa. Sempre que a gente vê um idoso no meio da rua, né? A gente tem mania de dizer, vai para casa, o que é que ele quer fazendo aqui, né? Não sabe que é para estar em casa, né? Sempre a gente gera esse comentário, né? Na verdade, a gente tem que respeitar a autonomia do ser idoso, né? As decisões dele importam e pesam, sim. Então, a gente tem mania de achar que tem o poder de decidir por ele, né? Eu tenho que respeitar também as decisões dele, ainda que eu acredite que elas não são as mais acertadas, mas como indivíduo, como cidadão, a gente precisa respeitar. Outra questão do isolamento é quando a gente tem um caso confirmado de Covid de um paciente terminal e que precisa ficar sozinho no hospital, né, para os seus últimos dias de vida, muitas vezes, e que a gente não possibilita as despedidas, como teve essa foto agora tão marcada e tão compartilhada, inclusive eu acabei de compartilhar, daquele israelense que ficou na janela do hospital para se despedir da mãe, né? Então, são coisas que me tocam e eu me questiono, né, a oportunidade de se despedir que foi tirada, né? Porque essa doença está tirando muitas coisas de nós, né? E esse momento tão importante que é partir e se despedir dos nossos entes queridos, que também fica muito, muito sofrido.
É verdade. Olha, nós temos ainda outras participações. Cássio Medeiros, né, de Jerusalém, dizendo que o programa está excelente. Obrigada, Cássio. Que bom que você está assistindo. Boa noite, entrevista top. Diga à doutora Renata que a amamos muito. Magnus, Alícia e Bernardo. Ai, obrigada. Deixa eu ver quem mais. Suzana, a família de Edmundo Correia, ela mandou até a imagem da TV, viu, Renata? A família de Edmundo Correia agradece toda a atenção e carinho dedicado a nosso pai. O paciente reconheceu sua médica, Suzana, está aqui em pé, em frente à televisão, a coisa mais linda do mundo. Um beijo. Com as mãos assim, ó, fazendo legal para você. Eu recebo já essa foto. Linda, Suzana que postou. Beijo, amiga, que bom que você está aí ligadinha. Yara, parabéns, meninas. O programa de hoje é essencial. Isso é a TO, né, que já esteve conosco também, terapeuta ocupacional. Yara. Renata, eu sugiro aos familiares que entrem em contato com o seu terapeuta ocupacional. Faça aquele contato pelo WhatsApp, por telefone, para ele disponibilizar as atividades para ir se distraindo e ocupando a mente de forma organizada. Sim, e realmente... É verdade, eu costumo dizer que o geriatra, a gente não trabalha só, a gente trabalha com braços fortes, né? E Yara é um braço forte, muito forte, né? E isso é importante. Pode deixar, Yara, pode deixar que a lembrança está muito bem feita. E ela realmente, ela atende a meus filhos, né, na terapia ocupacional, meus filhos que têm deficiência, e realmente ela faz ela tem essa delicadeza de estar conversando de vez em quando, procurando saber, orientando. Olha, doutora Cleide, novamente, esse estar junto tem sido o slogan nesse momento, tem força, energia positiva, verdade, doutora Cleide. Isso é dela para você, Renato, o estar junto. Ela disse que é tudo nesse momento. Renata, você falou um pouco antes do intervalo sobre a questão da autonomia do idoso, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa autonomia nas decisões relacionadas à pandemia. Como é que fica? Na verdade, a autonomia com pandemia ou sem pandemia, né, ela tem que ser sempre preservada, né? Por exemplo, a tomada de decisões com relação a tratamentos, a diagnósticos. Muitas vezes na região a gente tem a cultura do eu saber o diagnóstico da minha mãe e ela não, porque ela vai sofrer, a gente quer salvaguardar. Então, se tem muito essa cultura, mas a autonomia do idoso ela tem que ser ao máximo preservada, né? Até porque a relação de confiança entre o médico e o idoso. A família, ela precisa entrar nesse tripé porque ela é extremamente parceira. E nós somos o elo família, médico, idoso. Né? Mas a gente precisa respeitar, sim, as opções de tratamento, o que ele quer. Olha, o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade, né? Que não tem muito na nossa região, mas é uma coisa já muito bem estabelecida, né, no Sul e Sudeste, em que eu digo tudo o que eu desejo para mim no meu final de vida. Né? Então eu quero, olha, se eu estiver em tal situação, eu quero ir ao hospital, eu não quero, eu quero ser colocada em ventilação mecânica, que é entubado, ou eu não quero. Então essas decisões todas, elas podem ser relatadas ao familiar, ao curador, ao próprio médico, para que essa autonomia seja assim respeitada nos momentos finais de vida desse idoso. Né? Porque eu costumo dizer que a gente precisa dar uma morte digna também. A morte ela não precisa ser só aquela coisa triste, de lembranças ruins, né? A gente pode ter um momento de paz, de oportunidade de despedida, de partida, conforme a pessoa deseja. Então, essa autonomia, essa decisão, ela é extremamente importante. E a gente tem que lembrar que a autonomia é diferente de dependência. Depender é fisicamente do outro. A autonomia é a capacidade de decidir sobre que roupa vai vestir, né? Um exemplo que eu dou é que, por exemplo, a paciente chega para acompanhamento comigo, né, de uma síndrome demencial e ela vem muito vaidosa, de brinco, pulseira, sempre muito arrumada. Com o passar dos anos e da doença, a doença progride, ela passa a ser cuidada por um cuidador profissional e ela começa a vir ao consultório já não com os brincos, sem o colar, sem os anéis, e eu sempre digo, olha, essa não é ela. Ela usa brincos, ela usa acessórios, ela anda sempre com o cabelo muito arrumado, as unhas feitas.
essa decisão, essa identidade do idoso, ela precisa ser preservada até mesmo quando ele não tem mais esse poder de decidir sobre essas coisas, né? Faz parte desse cuidado, respeitar esse indivíduo em todos os seus momentos, né? E a questão da pandemia traz muito à tona a presença desse idoso na comunidade, né? E a necessidade de entendimento dele que ele não precisa estar, né? Que ele precisa usar uma máscara, que ele tem que manter um distanciamento social, mas a gente precisa respeitar também. Eu não vou trancar meu pai em casa, como a gente já viu vários memes, né, de gaiolas para colocar um idoso, porque senão ele vai sair, né? Isso é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo ela tem um caráter, né, um pouco pesado que a gente não gosta muito, né? A gente precisa manter, explicar, orientar. Sai um momento, vamos juntos, vamos dar uma volta aqui de carro. Eu costumo dizer, os pacientes demenciados, né? Se vocês querem sair de casa, coloca no carro, dá uma volta no bairro, vai na praça e volta com ele para casa. A gente conseguiu fazer com que ele saísse sem se expor e a gente consegue estabilizar isso tudo. Tá aí, gostei dessa dica. E na idade, com relação à idade do idoso, essa idade por si só é o que importa na hora da decisão dos tratamentos? Qual a relação? Com o início da pandemia, né, e a apresentação na Itália, veio muito à tona a questão de que pessoas idosas, muito idosas, na hora de serem colocadas em leitos de terapia intensiva, que eram bem escassos, pelo critério único e exclusivo de idade, eles eram excluídos desse tratamento. Então, olha, o jovem tem mais chance de viver, você vem para cá, o idoso fica aqui, nessa unidadezinha aqui, você já tem 80 anos, 90 anos, né? Então, o critério de idade foi usado na Europa e isso causou uma comoção geral, né? E a nossa Sociedade Brasileira de Geriatria logo emitiu uma nota, né, dizendo exatamente o que eu vou trazer a vocês. A idade por si só não é definidor de conduta terapêutica nenhuma. Eu posso ter 90 anos e precisar de um leito de terapia intensiva por uma questão ou outra, e sim, vão investir em mim sim, né? Porque vai depender da minha funcionalidade. Não é a minha idade isoladamente que vai falar sobre o meu prognóstico ou sobre o que tem que ser feito comigo, né? Então, a gente precisa ter essa ideia de que o que vai levar em consideração era quem era esse indivíduo prévio a essa infecção, né? Era o idoso que fazia atividade física na cidade, corria uma meia maratona, tem 80 anos, mas é super saudável, e você não vai investir nesse idoso? Você vai. Não é a idade dele, né? Tanto que sempre que eu estou nos meus plantões, que eu vou receber um paciente, ele sempre coloca uma idade, fulano, tantos anos. Eu, sim, mas quem é ele? O que ele faz? Cognitivamente, ele consegue se desenvolver? Quem é? Para a gente tomar as decisões baseado no indivíduo e não na sua idade cronológica exclusivamente. E então, o USP tem uns estudos agora em andamento dos superidosos, né, que são idosos de 96 anos que estão lá segurando a plaquinha curados do Covid, né, e eles não era o esperado, né, porque as estatísticas dizem que os idosos vão ter uma mortalidade maior, mas o que está se observando é que idosos de 85, 90 e 100 anos, eles estão se recuperando, sim, da Covid-19. Os estudos estão em andamento ainda, né, mas eles acham que eles são sobreviventes. Eles sobreviveram, já passaram, eles foram selecionados naturalmente e isso já os torna, né, menos vulneráveis à Covid-19. Então, o fato de ter 90 anos é um fator positivo. Ter 70 anos na pandemia me preocupa. Ter 90 já não me preocupa tanto. Olha só. E acontece, inclusive, em famílias, acontece de mais de uma pessoa ser acometida da Covid e o idoso sobreviver e outros mais jovens partirem, né? Também são casos que a gente vê. Vamos para agora sobre a vacina, Renata, da Covid-19. Também é um questionamento recorrente, né? O que é que você fala sobre a vacina? A vacina, engraçado, né? Que a gente vinha de uma maré anti-vacina, né? Vacina não serve, que não é aqueles questionamentos, a gente vinha de uma onda anti-vacina e agora está todo mundo querendo saber esperando a vacina. Esperando a vacina. Então, o primeiro ponto é, vacina precisa tomar? Sim.
sim, o calendário vacinal precisa ser colocado em dia dos idosos, mesmo os que têm relutância, a gente precisa abordar, porque agora, mais do que nunca, a vacina da gripe tem que ser feita, né? Então, não que ela vá tratar a Covid, não é isso, mas é para prevenção de outras complicações pela influenza, né? Então, a vacina, se a gente colocar num site aqui que dá atualização de vacinas, né? A gente tem 175 vacinas em andamento para a Covid-19. Mas em fases de testes, né? Fases já de ensaios mais avançados, né? Nós temos 4, dessas 4, 2 estão já iniciando, já vacinados no Brasil. Né? Então, com vários centros sendo feitos, estão escolhendo até um centro no Nordeste, provavelmente vai ser em Salvador, para o uso dessas vacinas. Né? Os estudos eles precisam ser bem desenhados, né? Estudos meramente observacionais, ou seja, eu observei isso aqui nesse período de tempo. Né? Esse estudo eles vão ter uma confiabilidade que nos assegure afirmar muitas coisas sobre isso. Então, ele precisa ser randomizado, controlado, então ele precisa de tempo para se organizar. A previsão é de 1 ano, mas se o uso dessas vacinas, que já tem uma, né, de Oxford, já está sendo aplicada, a outra, inclusive, com possibilidade de produção no Brasil, que é super favorável para nós, né? Então, ela também vai começar a ser testada. Se esses resultados eles forem promissores já no início das observações, eles podem abrir os estudos já para o uso dela já no primeiro semestre de 2021, que aí é o que vai trazer para a gente uma segurança, assim, esperamos, maior, né? E ela vai entrar provavelmente no calendário vacinal, sim, né? Vai precisar ser colocado no calendário vacinal mais essa vacina, e aí a gente precisa dar tempo ao tempo agora. Enquanto isso, a gente vai fazendo aquelas medidas que a gente já orientou. E a vacina de H1, de gripe, isso. Essa vacina você recomenda que seja tomada? Sim, tanto é que a medida do Ministério da Saúde foi a antecipação da vacina na pandemia. Ela é de extrema importância, ela vai evitar infecções respiratórias complicadas por essa gripe, que inclusive é diagnóstico diferencial da Covid-19. Né? Se a gente for falar de vacinas, o idoso ele tem um calendário vacinal bem importante, né? Não é só a gripe que tem que ser feita nesses idosos, e precisa ser atualizado esse calendário vacinal. E aí eu acho legal que veio essa onda da Covid, pelo menos para trazer a consciência de que a vacina é sim importante, que eu não posso abrir mão desse instrumento que tem de proteção. Então, a H1N1 também é importante porque faz parte desse calendário. Olha, Renata, viu como passa rápido? A gente passaria a noite inteira conversando sobre este assunto, mas temos que encerrar o programa. Eu quero mais uma vez lhe agradecer de coração e deixar que você fique à vontade para as considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, agradecer às pessoas que participaram, mandaram mensagens. Nesse momento, realmente é importante a gente estar sempre juntos, né? Porque é assim que a gente vai conseguir mudar, seja a questão da pandemia, seja outras questões, né, sociais ou políticas, depende de nós todos juntos. Né? Então, isso é muito importante. Queria agradecer aos meus alunos que estavam só mandando mensagem aqui no meu WhatsApp. Um beijo enorme para vocês, a minha família, aos meus pacientes queridos e amados, né? Um beijo grande a você, muito obrigada, muito obrigada. E realmente foi fácil, mais do que eu imaginava. Olha, gente, tem aqui mais uma participação pelo WhatsApp. Parabéns para a doutora Renata. Ela é uma grande profissional, minha médica maravilhosa, Lúcia. Ai, um beijo. Olha, e eu quero parabenizar todos que estiveram conosco, agradecer de coração a cada um de vocês, usando Lúcia para representá-los a todos. Muito obrigada pela participação e nós vamos ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um tema, mais um convidado junto com vocês, ok? Até lá, fiquem com Deus e nós ficamos por aqui. Vocês podem continuar nos assistindo nas redes sociais do nosso programa. Vai lá no YouTube, Programa Essencial CM, e você tem todas as entrevistas, todos os quadros do nosso programa. Se inscreve, clica lá no sininho que você recebe novos vídeos todas as semanas, ok? Então, até lá. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração
pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A exibição do programa essencial terminou, mas você pode continuar nos assistindo pelas redes sociais do programa. Esta semana, na entrevista, eu conversei com a médica geriatra, doutora Renata Jesuíno, sobre a Covid-19 e o idoso. O que precisamos saber? No quadro Em Dia com a Saúde, o médico otorrinolaringologista Dr. Pedro Cavalcante esclarece sobre otite média aguda. No quadro Alimentação Saudável, a nutricionista doutora Belquíria Medeiros ensina uma lista de receita ou compras para você fazer com seu filho. E no quadro Fica a Dica, o desenvolvedor web Júnior Galvão fala sobre o cuidado com o estudo online do seu filho. Tudo isso no programa Essencial. Vai lá no canal do YouTube Programa Essencial CN, se inscreve, ativa o sininho e você receberá novos vídeos toda semana, ok?